Vamos tratar da pandemia do coronavírus agora. Já são mais de 11 mil mortes no Brasil em razão da doença e 163.427 casos confirmados. Com hospitais públicos cheios, as discussões sobre a adoção de uma fila única nos leitos unindo os setores público e privado entraram na ordem do dia. Vou ouvir com você, Vini. O que você pode nos contar a esse respeito? Esclarece um pouco dessa história para a gente, antes da gente saber aqui a opinião dos nossos debatedores. Vamos lá, Edgar, vamos lá. Lembrando que o Brasil é o 6º país com o maior número de vítimas aí, né? Atrás só dos Estados Unidos, da França, da Espanha, da Itália e do Reino Unido. Mas vamos falar então sobre essa proposta da fila única no sistema de atendimento de saúde, que é uma proposta que já foi feita pelo Conselho Nacional de Saúde também. O que significa isso? O que significa a fila única, Edgar? Seria tornar ali a prioridade de atendimento dos pacientes pela gravidade do paciente, ou seja, pacientes em estado mais grave seriam atendidos independentemente deles terem um plano de saúde ou não. Por que isso aconteceria? Porque na medida em que se avança o número de casos do coronavírus, estão faltando leitos nos hospitais públicos, como a gente está vendo agora em Manaus, em Fortaleza, em Belém, no Rio de Janeiro, mas ainda sobram nos hospitais privados, esses leitos ainda sobram nos hospitais privados. Então a ideia seria otimizar essas vagas e usar esses leitos disponíveis do setor privado para suprir a ausência e a falta de estrutura do Sistema Único de Saúde. Um bom exemplo disso é o Rio de Janeiro. Lá, 70% dos quase 3 mil leitos do estado estão no setor privado. E o estado tem registrado nas últimas 2 semanas aí muitas filas já na porta dos hospitais para que esses pacientes sejam atendidos. Vamos agora aos contrapontos, né? Por exemplo, o ministro da Saúde, o Nelson Teich, ele disse que o modelo pode ser discutido, obviamente, com a Agência Nacional de Saúde Complementar, mas ele se preocupa com a forma como isso vai ser feito, porque ele acha que pode ter implicações muito grandes no que vai acontecer depois, porque, segundo ele, isso pode gerar uma insegurança para aqueles profissionais que trabalham nos hospitais privados. Então, segundo ele, seria uma medida ruim a longo prazo. Ele até disse o seguinte, caso você chegue num limite, é preciso sentar com a iniciativa privada e com a saúde suplementar e descobrir uma nova forma para fazer parte dessa solução do SUS como uma cooperação. O problema é que, como a gente tem visto, o limite já chegou em várias regiões e isso já deveria estar sendo discutido há muito tempo. Já o sanitarista Gonçalo Vecina, que foi secretário municipal de saúde de São Paulo e também presidente da Anvisa, ele defende a ideia, sim, da fila única e diz que se existem leitos subutilizados no setor privado e pessoas morrendo por falta de UTI, na falta de um diálogo, o Estado deveria, sim, requisitar esses leitos. Um estudo preliminar, Edgar, publicado recentemente pela FGV, a USP, a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto do Câncer. Caiu, Vini. Adriles, mas vou aproveitar, a gente pode estabelecer já essa conversa. Claro. Essa questão da fila única, se eu não estou enganado, isso já, de alguma maneira, foi editado em países que já passaram pelo pico da pandemia, como a Espanha, por exemplo. Né? A Espanha estatizou todos os hospitais privados, a Irlanda, se eu não me engano, abriu todos os hospitais particulares para que todos fossem abertos à população em geral. É um absurdo você querer colocar agora gente com plano de saúde numa situação de pandemia, numa situação de tragédia nacional. A gente tem plano de saúde, tem mais dinheiro. A prioridade deve ser, a todo rigor, as pessoas que têm exatamente um problema mais grave, né? Tá errado o ministro Teich nesse sentido, e é um limite para o liberalismo de qualquer pessoa. A própria Constituição, ela prevê, em estado de calamidade pública, que os hospitais se abram a todos. E é muito complicado, né? Eu acho que eu queria fazer essa ressalva. O Vini está falando de 163 mil infectados, e isso rememora uma coisa triste. São 160 mil pessoas que morrem, por estimativa, ao ano, por falta de atendimento. Isso não quer dizer que o SUS não seja bom. Ao contrário, o SUS é excepcional e está salvando vidas que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem. Essa é a ressalva ao liberalismo que eu tenho, por exemplo. Nos Estados Unidos, por não ter um sistema único de saúde, as pessoas muitas vezes morrem
exatamente por medo de pagar. Elas conseguem ficar passando mal até o momento de falecer. É uma coisa triste. Então, eu acho que saúde e educação de qualidade, elas têm que ser, tem que ter uma prerrogativa para além de qualquer princípio liberal. Porque em momentos de catástrofe, em momentos de tragédias nacionais como essa, eu acho que as pessoas têm que estabelecer um princípio de generosidade. Tudo bem, seria ótimo, utópico, se todos tivessem condições de pagar seu seguro de saúde, de pagar hospitais melhores, mas não é o caso do Brasil. O caso do Brasil, nesse momento, o Estado tem que intervir e é uma questão constitucional. Em estado de calamidade pública, os hospitais têm que se abrir a todos e tem que ter uma fila única, sim, por estado de gravidade. Adriles, se não fosse esse período de pandemia, eu ia te dar um abraço, meu camarada, porque a gente concordou. Não, eu acho nesse aspecto. Eu acho que a vida é antes de tudo, a vida humana. Entendeu? E o Estado, sim, ele é guardião dessas vidas, do nesse povo momento, que pertence. Principalmente nesse momento. Prioridade econômica no momento de pandemia, que as pessoas estão morrendo aos milhares, você colocar quem tem plano de saúde vai primeiro? Sim. Pelo amor de Deus, isso é um princípio de crueldade social. Sim. Não tem outra alternativa. Sim. Não sei se a gente já está aqui. Ô, Vini, quer complementar o assunto com a tua opinião? Gostaria de complementar, sim, só falando que vocês mencionaram aí os dois países, com razão, né, a Espanha e a Irlanda, que adotaram aí, portanto, esta fila única, mas tem um detalhe, tanto a Espanha como a Irlanda, eles têm um setor privado bem menor do que no Brasil. Claro. Então, cerca de 25%. Então, obviamente, que aqui no Brasil, essa medida causaria um impacto muito maior. Claro, Vini, você tocou num ponto interessante. O Brasil é um país territorialmente superlativo, é um país continental, quer dizer, as medidas que vêm de fora, que foram bem sucedidas, podem ser replicadas aqui sim, mas a gente sempre vai ter as nossas dificuldades, as nossas características e as peculiaridades do nosso país, porque nós temos uma posição geográfica, nós temos um tamanho diferente, nós temos desenvolvimento em outro estágio, quer dizer, Paulinha, pelo menos, eu não sei, a gente fica aqui, né, sempre querendo pensar no melhor e que as pessoas consigam se safar, que a gente consiga se safar dessa pandemia, causando o menor dano possível, né? Mas falávamos aqui, antes de interromper na programação o Morning Show por conta da pandemia, e eu queria trazer para essa nossa retomada também uma questão e te ouvir um pouco, porque falava-se numa situação tão calamitosa dos médicos e dos corpos médicos terem que decidir quem é que morreria. A gente falou sobre isso aqui, já no Morning Show, antes da nossa parada. Quer dizer, é uma situação terrível. Então, isso que o Vini traz nesse conteúdo para a gente debater, eu acho que é o mínimo que pode se esperar do Estado e das instituições privadas, nas instituições de saúde, claro, me refiro a elas, é o ponto do nosso assunto aqui, também acolherem essas pessoas que precisam do tratamento, independentemente se são pessoas que vêm de planos privados de saúde ou se são pessoas que pertencem ao sistema unificado, o SUS, não é? Sim, e como a Adriles estava dizendo, a gente está vivendo uma pandemia, alguma coisa completamente fora de qualquer outra situação que, pelo menos eu, enfim, a maioria dos brasileiros tenha vivido. E eu não sei, mas eu desconfio da humanidade de alguém que ouça essa informação. Por exemplo, temos as vagas no sistema de saúde pública se esgotando e temos sobrando no sistema particular e que a pessoa não pense, puxa, por que não vão ser usadas essas vagas para salvar vidas? Agora, como isso vai ser feito? Quem vai filtrar? Se chega primeiro no hospital de campanha e aí depois transfere? Aí eu acho que essa conversa já devia estar acontecendo, né? Devia estar acontecendo por uma questão de humanidade, por uma questão do público e o privado agora terem de trabalhar juntos para conter essa pandemia, para diminuir os sofrimentos da população, tanto de quem paga o plano de saúde, queridos, como quem não paga, e tem que ser assistido pelo governo. Sim, tá certo.